Pedro era conhecido por sua personalidade forte e impulsiva. Ele falava antes de pensar, agia antes de medir as consequências, e às vezes tomava decisões que surpreendiam todos ao seu redor. Mas essa impulsividade também revelava algo profundo sobre ele. Pedro tinha um coração corajoso, cheio de paixão e desejo de seguir Jesus, mesmo que, às vezes, tropeçasse pelo caminho. A cena se passa em um dia memorável no mar da Galileia. O sol já havia se escondido, e o céu estava escuro. Pedro e os outros discípulos estavam no barco, remando contra o vento forte que soprava sobre o mar. As ondas batiam violentamente contra o casco, fazendo o barco balançar de um lado para o outro. O cansaço tomava conta deles, remaram durante horas e o mar parecia cada vez mais hostil. De repente, no meio daquela tempestade, algo completamente inesperado aconteceu. Ao longe, entre as sombras da noite e a espuma das ondas, eles viram uma figura se aproximando. Alguém estava andando sobre a água. No início, os discípulos ficaram apavorados. Afinal, quem conseguiria fazer algo assim? Alguns chegaram a pensar que era um fantasma. O medo tomou conta do barco e dos corações deles. Mas então, uma voz conhecida ecoou pelo ar, cortando o barulho das ondas e o som do vento. Coragem! Sou eu. Não tenham medo. Era Jesus. Sim, era ele, caminhando tranquilamente sobre as águas turbulentas, como se o mar enfurecido fosse apenas um chão firme sob seus pés. Imagine o impacto daquele momento. Os discípulos estavam estarrecidos, sem acreditar no que viam. Foi então que Pedro, o impulsivo, fez algo surpreendente. Em vez de se esconder no barco ou ficar paralisado pelo medo como os outros, ele tomou coragem e gritou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Quem mais teria coragem de dizer algo assim? Quem mais, senão Pedro, ousaria desafiar as ondas para se aproximar de Jesus? Pedro não pensava duas vezes, sua paixão pelo Mestre o levava a dar passos que outros jamais dariam. E então, Jesus respondeu com uma palavra simples, mas poderosa: Venha. Naquele instante, Pedro fez o inimaginável. Ele colocou o pé fora do barco. O vento soprava com força, e as ondas se agitavam ao seu redor, mas Pedro não olhou para trás. Seus pés tocaram a água, e não afundaram. Ele estava caminhando sobre o mar, sobre as águas, assim como Jesus. Seu coração batia acelerado, os discípulos observavam boquiabertos, e o impossível estava acontecendo. Porém, algo mudou. Enquanto Pedro mantinha os olhos fixos em Jesus, ele conseguia continuar. Mas, em um momento de distração, ele sentiu a força do vento, viu o tamanho das ondas e deixou o medo invadir seu coração. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. O impulso que o fez saltar do barco agora parecia tê-lo abandonado. Desesperado, Pedro gritou: Senhor, salva-me! Jesus, como sempre, estava pronto para estender sua mão. Imediatamente, ele segurou Pedro e o levantou das águas, como um pai segura um filho que está prestes a cair. Com um olhar firme e cheio de amor, Jesus disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Enquanto os dois voltavam para o barco, o vento cessou. O mar, que antes estava agitado e furioso, ficou calmo como um lago sereno. Os discípulos, impressionados e cheios de reverência, se ajoelharam e adoraram Jesus, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Essa história é muito mais do que um relato sobre um homem caminhando sobre a água. Ela nos ensina algo profundo sobre fé e confiança. Pedro, mesmo com toda a sua impulsividade, nos mostrou que quando olhamos para Jesus, o impossível se torna possível. Mas, quando deixamos o medo e as circunstâncias ao nosso redor dominarem nosso coração, afundamos. No entanto, o mais importante é que Jesus nunca nos abandona. Ele está sempre pronto a nos estender a mão quando gritamos por ajuda, assim como fez com Pedro. Por isso, por mais forte que seja a tempestade, nunca atire os olhos de Jesus. Pedro, o impulsivo, nos mostrou que a fé não é perfeita,
mas que vale a pena arriscar, sair do barco e confiar no Mestre. E você? Está pronto para dar o primeiro passo, mesmo em meio às ondas? O sol brilhava sobre as colinas da Cesareia de Filipe. Era uma região um pouco afastada, tranquila, cercada por montanhas e vegetação. Pedro e os discípulos caminhavam junto de Jesus, como sempre faziam. O mestre parecia querer levá-los para longe das multidões, como se aquele dia fosse reservado para algo importante. O vento soprava leve, e o som dos passos deles misturava-se com o farfalhar das árvores ao redor. Enquanto andavam, a conversa parecia mais profunda do que o habitual. Jesus, que tantas vezes ensinava por parábolas e milagres, agora queria que seus discípulos refletissem sobre algo que mudaria tudo. Eles ainda não sabiam, mas estavam prestes a vivenciar um dos momentos mais significativos da jornada com o Mestre. Jesus parou de caminhar e olhou para o grupo, com aquele olhar que parecia atravessar o coração de cada um deles. Ele fez uma pergunta simples, mas carregada de significado. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Os discípulos se entreolharam. Era uma pergunta interessante. Eles sabiam que, por onde passavam, as pessoas comentavam sobre Jesus, tentavam entender quem ele realmente era. Alguns admiravam seus milagres e suas palavras, mas muitos ainda não compreendiam o que estavam testemunhando. Então, um deles respondeu: Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outro completou: Outros dizem que és Elias. E mais uma voz acrescentou: Ou um dos profetas antigos, como Jeremias. Eles estavam relatando o que ouviam do povo. Para muitos, Jesus era um profeta grandioso, alguém enviado por Deus, mas ainda assim, apenas um homem. Foi então que Jesus fez a pergunta que mudaria tudo. Ele olhou profundamente para os discípulos e perguntou: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Naquele momento, o silêncio pairou sobre eles. O vento pareceu parar, e os olhos de Jesus buscaram cada um ali presente. Era como se aquela pergunta fosse capaz de sondar não apenas o que pensavam, mas o que havia no coração deles. Pedro, impulsivo como sempre, mas com uma fé que começava a crescer em algo muito maior do que ele, não hesitou. Ele deu um passo à frente, olhou para Jesus com firmeza e, com a voz cheia de convicção, declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquelas palavras ecoaram entre os discípulos. Pedro havia falado algo que ninguém antes ousou dizer com tanta certeza. Ele não estava apenas reconhecendo Jesus como um profeta ou um mestre sábio, mas como o Cristo, o Messias prometido, aquele que o povo de Israel esperava há gerações. O olhar de Jesus se iluminou. Pedro tinha dito algo profundo, revelador, e Jesus sabia que aquelas palavras não tinham vindo de Pedro sozinho. Então, ele respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Imagine a expressão de Pedro naquele instante. Jesus estava dizendo que ele, um simples pescador, havia acabado de receber uma revelação diretamente de Deus. Era algo grandioso demais para se compreender por completo, mas que enchia o coração de Pedro com uma alegria e um senso de propósito que ele nunca havia sentido antes. E Jesus continuou, dizendo palavras que mudariam para sempre a vida de Pedro. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Naquele momento, Pedro, que antes era apenas Simão, um homem comum com suas falhas e impulsos, recebeu um novo significado para a sua vida. Ele seria uma pedra, um alicerce na construção da igreja que Jesus estava estabelecendo. Um homem que antes pescava peixes agora seria chamado para pescar almas. O peso e a importância das palavras de Jesus eram imensuráveis. Ele via em Pedro não apenas suas falhas ou limitações, mas o seu potencial. Jesus sabia que, mesmo com suas dúvidas e erros, Pedro seria um líder, um homem capaz de influenciar vidas e carregar a mensagem do reino de Deus para o mundo. Os outros discípulos provavelmente olharam para Pedro com admiração e talvez até surpresa.
Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Ele enxergava muito além das aparências. Enquanto Pedro via apenas um pescador, Jesus via um líder. Enquanto Pedro via a fraqueza, Jesus via a força moldada pela fé. A declaração de Pedro foi um marco. A partir dali, os discípulos começaram a entender que Jesus não era apenas alguém enviado por Deus, mas o próprio Filho de Deus. Essa verdade começava a tomar forma no coração deles, como uma chama que se acendia e crescia mais a cada dia. No entanto, Pedro ainda não sabia o que o futuro lhe reservava. Ele ainda enfrentaria desafios, quedas e momentos de dúvida. Mas naquela ocasião, ele foi o primeiro a afirmar, com todas as letras e com toda a fé: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa verdade mudou tudo.